Hoje vou mostrar para vocês como transformar o corpo no Photoshop. Bom, aqui temos o retrato dessa mulher e eu quero começar apontando algumas das mudanças que a gente pode fazer. Algumas são bem óbvias, por exemplo, a maioria de vocês deve estar pensando em afinar a barriga. Mas tem alguns outros pontos que a gente pode estar modificando e algumas partes que a gente nem precisa mexer. Eu vou criar uma nova camada só para a gente marcar algumas coisas aqui. Bom, nós vamos afinar toda essa parte aqui, basicamente da cintura para baixo, nessa direção. E nós podemos também alongar um pouco das pernas, então levando isso aqui para baixo. Nós podemos também deixar o pescoço mais alongado, isso vai dar uma aparência muito melhor. Mas sem mexer na cabeça, então nós vamos pegar toda essa parte aqui e levar para cima. E depois esta parte aqui, essa grande área, nós também vamos afinar. E claro, algumas modificações locais, por exemplo, dar uma afinada nesse braço que está mais aparente. Beleza, mapeamos tudo que nós podemos fazer. Eu recomendo que todas essas modificações sejam feitas com pequenos ajustes. É a soma desses pequenos ajustes que vai dar como resultado uma imagem muito melhor. Há algumas técnicas diferentes no Photoshop para a gente fazer esses ajustes. A primeira que a gente vai usar é a distorção de marionete. Vou desativar essa imagem aqui, vou duplicar a camada de plano de fundo com o comando Ctrl J. Então nós vamos em Editar, Distorção de marionete. Certifique-se que a sua densidade esteja em normal. Nós não precisaremos de mais pontos ou menos pontos. Normal está ótimo. Como a distorção de marionete funciona? Bom, nós podemos criar um ponto simplesmente clicando. Então nós podemos clicar e arrastar esse ponto para modificar a nossa imagem. Como eu só tenho um ponto, ele leva a imagem toda. Mas a partir do momento que eu crio um segundo ponto, agora eu posso arrastar esse ponto aproximando do outro. Claro que nós não queremos um resultado como esse aqui. Não queremos, né? Tu basicamente vai precisar criar vários pontos de ancoragem em locais que tu queira que a imagem não se modifique. Bom, isso foi só para mostrar como funciona. Eu vou desfazer isso que eu fiz e agora ir em Editar, Distorção de marionete. Primeira modificação que nós vamos fazer é de alongar as pernas. Eu vou criar pontos de ancoragem aqui no quadril e criar 2 pontos, um em cada lado da base. Se tu pegar apenas um ponto e arrastar, ele vai começar a deformar só daquele lado, ele vai começar a girar. Nós não queremos isso. Então, segure Shift e clique nos 2 pontos, ele vai selecionar ambos, eles ficam azuis. Agora, se tu clicar e arrastar, vai vir os 2 juntos. E nós conseguimos alongar as pernas. Pressione Enter e vamos ver o antes e o depois. Então, alongamos só um pouquinho. Cada ajuste que eu vou fazer vai ser apenas sutilmente. Ok, a outra modificação que a gente quer fazer, alongar o pescoço. Então, vamos lá em Editar, Distorção de marionete. Eu vou criar os meus pontos de ancoragem dessa vez em cima dos ombros. E vou criar um ponto em cada eixo do rosto, então serão 4 pontos ao redor do rosto. Vou selecionar esses 4 pontos, então segurando o Shift e levá-los para cima. Vou pressionar Enter e vamos ver o antes e depois. Ele deu uma deformada no rosto, então vou desfazer isso aqui. Vou de novo em Editar, Distorção de marionete. E o que a gente vai fazer para ele não distorcer? Vamos criar mais pontos. Ele não está deixando porque está muito próximo do primeiro, não tem problema, a gente vai um pouquinho mais longe. Desisti da caneta porque cada ponto que eu criava, ele sutilmente já deformava. Agora eu consigo selecionar os pontos sem ele já ir deformando. E beleza, demos uma leve alongada no pescoço e nas pernas. Olha como isso já faz bastante diferença. Vamos à área da barriga agora. De novo, Editar, Distorção de marionete. Já vi que a caneta não funciona, então vamos direto aqui. Vou criar 4 pontos aqui ao redor da barriga. E agora vou um de cada vez, arrastando sutilmente em direção ao centro. Pressione Enter. Vamos ver o antes e depois? Esse é o antes
e o depois. Já dá uma diferença incrível. A distorção de marionete funciona bem justamente porque ela faz a modificação de maneira mais global e não muito localizada. Então cria um resultado mais natural. Mas ela foi a primeira parte. A segunda parte da edição a gente vai usar o Liquify. Para isso eu vou duplicar de novo essa camada com o comando Ctrl J. Então vamos em Filtro, Dissolver. Aqui nós vamos usar só essa primeira ferramenta. Ela te permite arrastar ou empurrar as coisas conforme você queira. Minha dica, aqui no tamanho, sempre use um tamanho proporcional à coisa que tu quer modificar. Por exemplo, se eu vou mexer no braço, talvez um pincel próprio do tamanho do braço, da largura do braço, talvez já seja o suficiente. Tu pode modificar o tamanho do pincel segurando Alt, clicando com o botão direito do mouse e arrastando para a direita ou para a esquerda. Pressão. Utilize algo em torno de 20 a 30. Se tu deixar uma pressão muito alta, o menor toque que tu fizer já vai modificar muito, tá? Isso te tira totalmente o controle. Geralmente eu utilizo ali 20, 20 e poucos. Já quanto à densidade, eu gosto de deixar a densidade mais baixa também, porque daí eu sei que o efeito vai ser mais concentrado no centro do pincel. Então sempre quando eu vou modificar alguma coisa, eu deixo o meinho do pincel ali em contato com seja lá o que eu for modificar. Bom, o que eu vou fazer aqui? Afinar o braço e os seios dela. Vou diminuir o meu pincel para deixar proporcional ao tamanho do braço. Simplesmente vou clicar na borda do braço e arrastar para dentro, um lado em direção ao outro. O seio também, vou puxar para dentro, aumentar a cintura dela aqui, ajeitar essa... Eu falei aumentar a cintura, né? Diminuir a cintura, ajeitar aqui. Podemos afinar também aqui um pouquinho do pescoço. E vamos dar uma olhada no antes e no depois. Acho que dá para diminuir ainda mais o seio aqui. E clique em OK. Viu outra coisa que eu vou aproveitar o Liquify para fazer, que é ajeitar essa parte aqui, ó. Veja como ficou deformado. Então vou em Filtro, Dissolver. Só dar uma esticada aqui. Ótimo. Muito bem, e aí está o nosso resultado. Vamos dar uma olhada geral? Essa é a imagem original. Nós usamos a distorção de marionete para alongar o pescoço e as pernas e afinar um pouquinho a área do quadril e da barriga, e depois o Liquify para dar o acabamento final ali, a parte dos braços, o seio e o pescoço. Lembre-se, nenhum ajuste foi exagerado, a gente fez uma porção de pequenos ajustes e é a soma de todos eles que dá um resultado muito mais harmônico, muito mais natural. Espero que tu tenha gostado desse vídeo e se gostou, não esquece de deixar o like, se inscreve também no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Um abraço para ti e até a próxima!